Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui esperar o, o Kleber chegar. Enquanto isso, a gente manda aviãozinhos convidando as pessoas. Vambora? Oi, lindeza! Você tá boa? Vamos convidando as pessoas aqui enquanto o Kleber não chega. Peraí. Gente, eu fico imaginando se a pessoa convidada para a live não entra. Imagina que situação, que engraçado. Vamos lá, tô esperando o meu convidado entrar. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? A internet está funcionando, de vez em quando ela dá pau aqui. De vez em quando ela não funciona muito bem, não. Vamos lá. Michelangelo, Nath. Gente, cadê o Kleber? Ó, eu vou fazer a live sozinha, hein? Tô brincando, gente. Daqui a pouco ele tá aqui. Ei, Carla. Gente, vou convidar umas pessoas aqui que eu sei que elas vão curtir. Ah, o Kleber chegou. Muito bem. Então tá bom, Carla, tá ótimo então. Beleza. Então põe o fone. Ei, Kleber! Tchau, tudo bem? Eu tô jóia, eu tô aqui assim, gente, imagina fazer a live em que o convidado esquece de entrar, não entra. Já aconteceu isso comigo. Ele Ah, confundiu o dia. menos mal. Não, não ia te deixar na mão. Ah, tá bom. Olha, primeiro queria te agradecer de novo. Estou muito feliz, muito, muito, muito feliz de você estar aqui batendo esse papo comigo. E eu vi agora no seu stories que você dava curso no Core 360. Eu acho que eu já fiz. Se você dava, eu acho que eu já fiz com você. Por muitos anos. Brasil todo. Estive aí na Espanha também 2 vezes. Então é isso. Aproveita e já se apresenta. Eu acho que eu já fiz curso com você, que eu fiz os 5 do Core. Ah, ainda bem provável, bem provável. Bom, eu sou o Kleber Manfeira, sou formado em Educação Física. Eu fui atleta profissional de futebol por muitos anos. E aí eu me formei enquanto eu jogava, então quando eu parei de jogar eu já estava formado em Educação Física. Parei bem antes do que eu gostaria, né? Parei bem jovem, assim. E aí iniciei minha carreira na educação física. Acho que como todo mundo, eu experimentei um pouquinho de tudo, né? Desde aulas de natação, passando por ginástica laboral. Acabei me identificando mais com a academia. E aí trabalhei alguns anos com a academia, fui personal trainer também por muitos anos. E aí em 2000 e 2010 eu me atrevi a abrir meu próprio negócio. Abri uma academia de treinamento funcional na cidade de Vinhedo. E aí fiquei com ela durante uns 6 anos. E aí voltei para São Paulo. E desde 2010 eu trabalho, acho, principalmente com cursos, né? Cursos de extensão. Nos últimos anos venho prestando consultorias também. Bom, é isso. Mas acho que resumindo, nesses anos todos eu me descobri aí um educador que, enfim, que me sinto cada vez mais motivado, instigado a poder contribuir com a nossa classe, assim, no sentido de condução de carreira, de novas possibilidades, enfim, é isso que me resume hoje. Sim, me chamou muita atenção quando eu ouvi numa live sua você falando, acho que foi a última que você fez, você falando de essa questão de segregar e agregar o público, né? Da gente ir de encontro, mais de encontro ao público, coisa que a gente não faz, né? Porque, como você mesmo disse na live, 50% a gente não atinge nem 50%, né? A gente fica ali nos 38% da população que a gente consegue chegar, né? Que levando em consideração o financeiro, a parte social, a parte cultural, é o caminho mais fácil para a gente trabalhar, mas fica faltando a outra metade, né? A outra porcentagem. E eu achei isso muito legal porque quando eu tive a Valentina, antes de eu ter ela, eu trabalhava numa academia muito grande em Belo Horizonte
E aí, depois que eu tive, a minha visão, assim, de mercado mudou, porque eu comecei a me sentir desassistida, sabe? Como mãe mesmo. Eu comecei a pensar, assim, em comparação às minhas amigas, que tinham a mesma idade, que também todas profissionais, né? Todas da área, e todas trabalhando, produzindo, e eu trocando fralda, mamadeira, aquela coisa. Eu falei, gente, imagina eu, mãe, eu hoje eu tenho noção, né, das coisas que eu passo em casa, mas aí eu vou chegar na academia, eu já vou saber o que fazer, porque eu sou profissional, eu vou conseguir treinar sozinha. Mas você imagina uma engenheira, uma advogada, uma professora, sabe? Uma pessoa que trabalha com limpeza, chega na academia para treinar, como que ela é? Como que ela é, no sentido de ser mãe, não de ser mulher, tá? Como que ela é assistida, como que ela é recebida nas academias, sabe? Então eu comecei a fazer meu trabalho, isso mudou muito a minha vida, porque eu comecei a trabalhar com foco nisso. E para esse público. Então, quem vê o meu Instagram até me acha um pouco feminista, mas é porque eu vejo quanto esse público de mães e mulheres que realmente cuidam dos filhos e não terceirizam a educação, elas sofrem quando elas querem buscar mais qualidade, né, na sua vida, na sua autoestima, na sua saúde e tudo mais. Então, eu achei muito legal você falar sobre essa coisa que todo profissional de educação física deveria ouvir, que a gente realmente é muito limitado nessa questão de público. Então, agora que você já se apresentou, eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, que eu achei muito, muito legal lá da sua live. Fala um pouquinho mais pra gente. Você sabe que quando eu abri minha academia, foi muito em função dessa observação, assim. Eu não tinha, talvez, a clareza que eu tenho hoje a respeito disso, mas eu já tinha uma inquietação, assim. Então, eu comecei minha carreira mesmo numa grande rede de academia aqui de São Paulo, né? Hoje da América Latina. E logo me chamou a atenção que, assim, que todas as academias, elas eram iguais. Então, eram o Uhum. mesmo ambiente, mesma decoração, mesmas músicas, mesma conversa, mesmo tipo de pessoa. E aí eu É comecei verdade. a me sentir cada vez menos identificado com aquilo e cada vez mais incomodado também. E aí eu sempre fui inconformado, né, como está na minha biografia, e eu comecei a pensar na possibilidade de criar uma academia diferente, assim, uma academia para quem não gosta de academia. Mas até então Legal. eu não tinha coragem, muito menos dinheiro para poder fazer isso. Quando eu encasqueto com uma coisa, eu dificilmente paro de pensar naquilo. Eu fico o tempo todo, fico planejando, fico criando, mesmo que eu não tenha data para colocar em prática. E aí as coisas foram caminhando para minha vida de uma forma que chegou um momento que eu falei, poxa, ou eu faço isso agora, ou eu não faço nunca mais. E aí eu abri uma academia para quem não gosta de academia. Então, a minha academia, ela era como a proposta, né, para quem não gostava de academia. E aí já tem um detalhe muito interessante que faz todo sentido nessa proposta. Eu não abri uma academia para quem não gostava de atividade física. Era uma academia para quem não gostava de academia. E isso é uma coisa muito diferente que as pessoas entendem. Quando a gente acha que muitas pessoas não gostam de atividade física, eu acho que isso é um equívoco, porque a gente não sabe nem se elas gostam ou não, porque elas param no ambiente. Ou seja, elas já não gostam do ambiente, então elas não têm nem condição de experimentar uma atividade física para saber se elas gostam ou não. Elas já encontram uma barreira muito significativa que é o ambiente, porque até então a gente, infelizmente, criou-se uma cultura que para você cuidar da sua saúde através da atividade física, na maioria das vezes é só na academia. E isso é um equívoco muito grande. É um ambiente adequado, é um ambiente voltado para isso, obviamente, mas não é o único ambiente. É Então, verdade. a minha preocupação lá era criar um ambiente que atraísse e agradasse as pessoas, sabe? Porque eu sabia que a atividade física, ela seria uma consequência do processo. Então, eu não estava preocupado no início que as pessoas iam treinar isso ou aquilo. Isso era o de menos. Eu queria mais que elas gostassem de mim, que elas gostassem das músicas, que elas gostassem do ambiente, porque se isso tivesse um efeito, a atividade física ela ia se encaixando aos poucos, de uma maneira bem gradual, assim, né? Então isso foi uma experiência muito bacana na minha vida, assim. Se confirmou o que eu acreditava, as pessoas realmente queriam isso e deu muito certo. E aí eu sou muito honesto em dizer que a academia só não foi melhor porque me faltou uma outra parte, que é a parte racional, vamos dizer assim, a parte de gestão, a parte administrativa,
que eu não tinha Entendi. na época e acabei aprendendo muito a partir da academia. Mas aí, a partir daí, eu comecei cada vez mais me interessar por esse assunto. E eu percebo hoje que a maioria de nós, profissionais de educação física, somos preocupados, somos dedicados a atender as pessoas da melhor maneira possível. Isso eu não tenho dúvida e não questiono. Mas nós oferecemos isso somente para aqueles que nos buscam. É aí que está o problema. E a própria pesquisa que eu citei outro dia, que é a mais recente, né, do IBGE, ela tem uma relação muito óbvia, mas eu acho que vale a pena reforçar que a maioria das pessoas que praticam atividade física regularmente são de um poder aquisitivo mais alto e de um nível de escolaridade maior também. Então, ou seja, naturalmente elas têm uma condição de não apenas entender a importância, como viabilizar essa prática em suas vidas. E aí a gente fica o tempo todo falando de saúde, que o governo quer isso, quer educação, mas eu não vejo a nossa classe realmente tendo uma postura proativa para poder solucionar esse problema com criatividade, com inteligência e com o nosso conhecimento. Por isso que eu me preocupo muito hoje em levantar essa bandeira, assim, sabe? Tentar trazer essa inspiração para que mais profissionais entendam a importância disso e busquem criar novas possibilidades. Porque eu também, muitos alegam, mas essas pessoas não têm condições de pagar e eu preciso sobreviver. É uma verdade, nós não podemos desconsiderar isso. Mas a gente está pensando de uma maneira muito simplista, assim, sabe? Ou seja, eu te ofereço um serviço e você me paga diretamente. Não é a única forma de fazer negócio, sabe? Existem várias vias da gente poder receber para entregar para outras pessoas. A gente só precisa ter boas ideias, bons projetos e iniciativa. Então, eu sinto que na educação física hoje, e é um momento extremamente oportuno, onde a gente fala bastante de empreendedorismo, de inovação, os problemas estão cada vez diferentes, as fronteiras entre profissões elas estão cada vez menores. Então, nunca estivemos num momento tão favorável para a gente poder ir encontrar novas formas de oferecer o nosso conhecimento. E sem me estender mais um pouquinho, mas eu acho que é um complemento bacana que tem a ver com o que você falou, que acho que esse é um gancho muito importante. Você, na condição de mãe, não se sentiu atendida. E isso fica muito claro o quanto a gente foi educado profissionalmente de uma maneira equivocada. Se você observar hoje, a maioria dos profissionais, e eu não estou aqui para apontar o dedo, eu acho que isso é uma consequência equivocada da cultura da nossa formação, mas que compete a nós agora Sim. mudar isso. A gente foi cada vez mais limitando a nossa capacidade de pensar e agir. Ou seja, é só academia, é só fitness, é só musculação, é só exercício, é ângulo. Ou seja, a gente está cada vez mais se afastando da essência do movimento. Porque a gente está lidando com o movimento de fora para dentro. E, na verdade, não é assim que ele funciona. Ele é de dentro para fora. Então, a gente não precisa... Na verdade, o movimento ele nunca é racional. Né? Ele é puramente emocional, assim. E não que o racional esteja fora, mas ele chega depois para trazer um pouco mais de organização, de disciplina, de direcionamento. Mas se a gente não busca na fonte, né, essa essência do movimento, tudo fica artificial, tudo fica distante da realidade. Então, a gente está vivendo esse problema hoje ainda, de muitas pessoas não praticarem, porque a gente está apresentando para elas uma única forma de praticar o movimento. E, na verdade, eu acho que é aí que está o equívoco. Assim, né? A gente precisa mostrar para ela que no próprio contexto de vida dela, existem inúmeras oportunidades para ela se movimentar. Ela só precisa se permitir, ela só precisa estar presente naquele momento, que o próprio corpo vai dando sinais. Assim, né? Então, é aí que eu acho que nós, profissionais de educação física, devemos dedicar um pouquinho de tempo para refletir a respeito disso. Bom, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por filosofia e eu acho que é nesse sentido que a filosofia me ajuda. Ela está o tempo todo me estimulando a questionar as coisas para eu buscar aí novas formas, novos formatos, novas possibilidades. Eu acho que eu falei muito, né? Não, aqui, pode falar o tanto que você quiser, o espaço é seu. Eu queria falar duas coisas que eu percebi depois que eu fui mãe, assim, com relação ao movimento.
Primeiro que existe um bloqueio muito grande dos profissionais com relação à mulher no sentido de é uma questão de. Parece que a gente está fazendo preguiça, corpo mole, sabe? Eu vejo muita dificuldade em as pessoas entenderem, terem empatia, empatia de verdade. Não. Acho que foi você mesmo que falou isso outro dia, que é empatia, não sei, acho que é tanta live. Não, acho que foi o Alan que está aí. Empatia é você pensar, né? Você agir conforme o outro espera que agissem com ele, conforme o que ele pensa, não como eu penso. Então eu tenho que pensar como o outro quer, né? Eu tenho que agir como o outro espera que eu haja por ele, né? Não como eu quero. Então as pessoas acham que chega uma mãe lá, vamos supor. O que eu mais via está fazendo corpo mole, coloca mais peso e tal. Então falta um pouco dessa parte de você acolher a pessoa, tanto dos profissionais quanto da sociedade em geral, porque é difícil se colocar no papel de mãe, sabe? Uma coisa é você ser pai, uma coisa é você ser tio, uma coisa é você conviver com crianças. Outra coisa é você entrar dentro da maternidade e ainda querer ter tempo para você mesmo, sabe, Alan? Então, assim, não sei se eu me fundi aqui, me confundi um pouco, mas o que eu quero dizer é que existe duas diferenças dos profissionais que atendem o público, sabe? Seja ele qual for, seja ele gestante, seja ele o idoso, por quê? Porque o profissional coloca o objetivo dele no treino da pessoa, não o objetivo da pessoa. Às vezes o idoso vai na academia porque ele só quer socializar, ele só quer conversar, mora sozinho, os filhos não convivem mais tanto com ele, então ele vai para a academia para rir, conversar, trocar ideia, sabe? Então, mas não, o professor ele quer fazer o idoso treinar, fazer esteira, produzir, e às vezes não é aquilo que ele quer. E aí eu vejo também a outra parte da sociedade que desvaloriza todo o nosso trabalho que a gente faz. Eu recebo muitos directs de mulheres e mães que falam, poxa, isso aí eu consigo fazer em casa, isso aí eu consigo fazer aqui porque eu não tenho equipamentos. Então, essa questão da gente tornar acessível o movimento, né? Deixar o movimento mais disponível para as pessoas, feito em casa ou feito na academia, porque não importa o local, né? O que importa é a pessoa se dispor a fazer mesmo. Isso é muito importante. E aí, você entrou numa outra questão, que é o ambiente, que é o movimento interno, que eu sempre falo, né? É uma experiência, o movimento é uma experiência. E quando você realmente emociona a pessoa através da prática da atividade física, e isso envolve sensação, isso envolve percepção. Às vezes eu coloco um movimento no meu stories que não é nem tão assim complexo né? Mas a música que eu coloco remete a pessoa em alguma experiência de vida e ela se emociona com aquilo e ela tenta fazer o movimento que eu fiz, não por causa da ação biomecânica, mas pela ação emocional que ela teve ali. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso. Ninguém treina para ficar fortão. Sempre tem uma coisa atrás, sabe? Foi muito legal isso que você falou. É legal você falar isso da música, porque uma das principais características da minha academia era justamente a música. Eu soube que a música ela tem um poder, muitos poderes, desde direcionar o ritmo do movimento, desde gerar motivação, mas eu usava a música justamente por esse motivo que você acabou de citar, de conectar emoções. Às vezes, na academia, eu tocava músicas lentas, românticas, sabe? E as pessoas achavam absurdo. Mas, na verdade, aquilo muitas vezes remetia a um momento bom da vida da pessoa. E essa memória afetiva, ela é muito bem-vinda quando você quer associar um ambiente agradável com a música. Então, era tudo muito pensado, assim, sabe? Eu sempre fui muito dos detalhes, assim. E é muito legal você falar isso, porque eu sempre me senti um ET quando eu falava isso para as pessoas. E agora eu tô confirmando que eu não sou o único. Que bom. Imagino que deve ter mais pessoas que pensam isso. Você falou do atender às necessidades. Tem um autor que é o Rubem Alves, que eu adoro. Ele fala uma coisa, até postei já isso no meu Instagram, que ele fala o seguinte: sem a educação das sensibilidades, toda a metodologia é tola. E eu sou assim, eu sou muito a favor dessa fala dele, porque eu acho que
dentro das possibilidades de atuação da educação física, onde a gente pode ser treinador, a gente pode ser técnico, a gente pode ser um coach, a gente pode ser o que for, eu acho que antes de todas essas possibilidades, nós temos o dever de ser educador. E aí, se alguém tem uma dúvida como é ser um educador, é só você idealizar como deve ser um pai e uma mãe perfeito. Né? Porque uma mãe perfeita, nós sabemos que estamos distantes disso, mas pelo menos temos uma referência. O que o pai e a mãe a gente espera que eles façam? Que eles tenham a sensibilidade de compreender as necessidades, as possibilidades, as condições, as características, o momento certo, que eles saibam o momento de afagar, que eles saibam o momento de ser mais duro, que eles saibam o momento de falar, o momento de calar, enfim, tem todos esses detalhes que estão conectados com a sensibilidade. Então, ou seja, se você não estiver sensível o suficiente para poder captar esses sinais e através deles se conectar com o seu filho, nada vai acontecer, infelizmente. E a mesma coisa conosco, no papel de educador voltado para o movimento. Sabe? Se a gente não tiver essa disponibilidade de estar sensível aos sinais que os nossos clientes, os nossos alunos emitem para nós, a gente nunca vai conseguir se conectar. E se a gente não se conecta com eles, esquece, a gente pode ser o mais capacitado, a gente pode ter muita experiência, nada disso vai servir para ajudá-los, assim. Então, eu acho que a sensibilidade, ela é um dos fatores fundamentais quando a gente realmente quer oferecer para alguém algo de bom, principalmente com relação ao movimento, né? E uma das formas de você estar com a sua sensibilidade aflorada é estar presente naquele momento, né? Então, ou seja, se você não estiver realmente de corpo e alma, literalmente, voltado para quem você estiver atendendo, dificilmente você vai conseguir captar esses sinais. E quando a gente volta para o ambiente de academia tradicional, a gente percebe que ele não favorece nem um pouco essa conexão, né? Porque não. É muito ruído, é muita poluição visual, é muito ferro, é um ambiente frio, é um ambiente escuro, pesado. Então, ou seja, espelho, narcisismo. Então, não é que não seja impossível, mas é ainda mais desafiador do que deveria ser. Então, se a gente não estiver atento para poder lidar com esses obstáculos, né, a ponto de conseguir se conectar, a gente gasta muita energia e obtém pouquíssimos resultados. Eu acho que é isso que está comprovado nesses números, nessas pesquisas aí, né? Uhum. É verdade. Eu fiquei um pouco preocupada no início da pandemia, que rolou aquele movimento gigante, aquela onda, né, de aulas online e tudo mais. E eu nem me senti tão, assim, a fim de fazer aquele movimento naquele momento, porque começou aqui na Itália a tragédia toda, sabe? Dos números, das mortes e tudo mais. Então, eu não me senti com energia para fazer estar dentro daquilo, né? Mas aí eu consegui me conectar, eu arrumei uma forma de me conectar com outros profissionais, e eles devem estar aí no grupo, alguns deles, para criar um movimento mais humano, sabe? Rehumanizar o movimento através do nosso trabalho em redes sociais. Então, passar uma mensagem legal para as pessoas, porque eu sabia o que estava por vir. Falei, gente, o negócio tá feio aqui, mas quando chegar aí, vai ser foda, entendeu? Então, assim, eu montei um grupo que muitas pessoas, eu convidei os profissionais, sabe? Que para mim são referências do movimento mesmo natural, não da coisa padronizada, sistematizada e tudo mais. Inclusive, eu passei por uma longa jornada, acho que você também, né, dessa coisa. Até entender que o movimento é interno, a gente passa por todas as fases, né? E aí eu fiquei um pouco preocupada sobre essa questão da percepção, da sensação, da sensibilidade da aula, do contato físico, porque eu acho que quando diz muito da fidelidade do seu cliente, a conectividade que você tem com ele. Eu falei, essa coisa do presencial é muito importante, assim, sabe? É fundamental o olhar, o toque, você perceber que a postura da pessoa, o semblante dela, a música que você pôs e você sentiu que incomodou ou que confortou. Eu fiquei um pouco preocupada com essa questão toda, sendo online, uma aula online. Mas aí depois eu falei, é uma única maneira e a gente vai ter que solucionar
tudo isso que pode faltar né, no online e tentar fazer uma coisa legal. E aí eu queria te ouvir o que você tem a respeito disso, sobre essas aulas online, também sobre o trabalhar em casa, o home office, sobre o treinar em casa, né, no ambiente domiciliar. Tem muitas coisas que a gente pode falar, assim, né? Boas e ruins, assim, mas que o ideal é a gente focar nas coisas boas, assim, né? Primeiro, eu acho que isso aumenta a possibilidade das pessoas começarem nas condições que elas possuem, né? Então, eu acho que essa situação toda mostrou, primeiro, a importância da gente se cuidar, né? No sentido de estarmos em movimento sempre. E segundo, que nos obrigou a olhar para as condições que nós tínhamos para poder começar o quanto antes. Então isso já foi muito bom, assim, sabe? Isso trouxe tanto a consciência quanto o start, vamos dizer assim, a iniciativa. E aí eu volto a dizer, cabe a nós profissionais a responsabilidade por conduzir essas pessoas da melhor maneira possível. E é um desafio? Obviamente que é. Mas não é impossível, é só a gente se dedicar um pouco mais a encontrar novos formatos. E eu acredito que aqueles que são mais desapegados dos moldes tradicionais têm mais facilidade nessa busca, porque já não se sentem tão obrigados a fazer o padrão, já entende que tudo é livre, tudo é possível. Então, uma sugestão, por exemplo, a questão do contato físico, né? Do toque, do olho no olho. Isso é muito importante, ok? Mas quem disse que tem que ser conosco, professores? Por que não ser entre o marido e mulher? Por que não ser entre a mãe e os filhos? Não deixa de ter o contato. Então a gente tem que abrir a cabeça para poder enxergar essas possibilidades. Se a gente puder participar, ótimo, melhor ainda, o efeito vai ser ainda melhor. Mas nem sempre é possível, mas não quer dizer que não pode ter com outras pessoas. E se a gente, mesmo de longe, conseguir educar nesse sentido, que as pessoas aproveitem não apenas os materiais, não apenas o espaço, mas principalmente as pessoas que ela tem no seu convívio, poxa, a gente está cumprindo aí o nosso papel com excelência, eu diria, né? Porque um erro que nós cometemos desde sempre, eu estou generalizando agora, é acreditar que ser bom profissional é gerar dependência nos nossos alunos. Esse é um equívoco muito grande. Então, assim, se a gente quer realmente ter uma resposta, se somos bons ou não profissionalmente, a principal resposta para mim é o quanto eu torno o meu aluno autônomo e responsável por si mesmo. Então, se na minha relação profissional com ele, eu desperto nele essa consciência e desperto que ele assuma o compromisso por ser responsável pela sua saúde, eu estou fazendo um ótimo trabalho. E isso não significa que ele vai me abandonar, muito pelo contrário, porque ele vai entender que não é a minha presença, mas a minha orientação, a minha atenção a ele, que o torna cada vez mais capaz, cada vez mais autônomo nesse processo de cuidar da saúde. Então, eu acho que se a gente olhar dessa forma, né, esses benefícios e essas possibilidades, nós estamos diante de uma oportunidade muito valiosa para poder alcançar ainda mais pessoas. Então, para pensar, você na Itália hoje, quantas pessoas aqui no Brasil você consegue alcançar, né, de uma maneira muito significativa? Então, isso só é possível através dessa tecnologia. Então, eu acho que é um caminho muito interessante e um caminho muito importante se nós estivermos atentos e soubermos como aproveitar. Por isso que assim, eu fico batendo sempre nessa tecla de chamar atenção para esses detalhes, porque eu acho que é uma das formas que eu posso contribuir hoje, sabe? Assim, trazendo uma perspectiva positiva, trazendo uma possibilidade assim, de olhar o copo meio cheio, né? Porque eu acho que tem todo mundo hoje olha o copo meio vazio, olha só os obstáculos e deixa de olhar para as oportunidades com um pouco mais de coragem, né? Falar assim, poxa, legal, é difícil, mas eu vou encontrar uma forma disso que ficar legal. E quando a gente se dispõe a fazer isso, com certeza a gente sempre encontra e a gente sempre aprende, cresce e ajuda ainda mais pessoas. E assim, além dessa oportunidade da gente alcançar mais pessoas,
em nosso entorno, né, a gente alcança mais pessoas dentro da nossa área, né, da saúde. Outro Também. dia eu tive a oportunidade maravilhosa de fazer uma live com um médico, coisa que eu nunca acreditei que fosse acontecer na minha vida, sabe? Assim, de conversar sobre alimentação, movimento e tudo mais de uma maneira muito aberta com o médico, porque isso eu acho que não é só comigo, é com todo mundo. É uma coisa muito ainda assim, né? Temos uma distância muito grande entre nós, médicos. Por que um ortopedista não troca uma ideia com um treinador, por exemplo, sabe? É só tudo via papel, é tudo via receita, é tudo via, né? Então, assim, eu acho que também está rolando uma oportunidade de como profissionais da área da saúde, que estamos agora bem visados, né? Bem, assim, bem, como é que eu posso dizer? Está todo mundo aplaudindo, né? Está todo mundo nos aplaudindo, ainda mais agora, diante de todo o contexto. Então, essa integração de profissionais da nossa área, que o movimento não é só o biomecânico, né? O movimento é o todo. Então, entra aí os terapeutas, entram também os psicólogos, entram, né, também da área da humanas, né? Entram os nutricionistas, os médicos. Então, assim, é uma globalização do movimento que está acontecendo, eu acho, agora. E eu estou vendo, estou achando isso tudo muito lindo. Eu, eu, eu acho que a gente está no momento oportuno, mas eu acho que a gente ainda precisa melhorar muitas coisas para poder, de fato, aproveitar essa oportunidade, assim. E aí eu acredito que alguns que já entenderam isso e que têm a coragem de dar a cara, de levantar a bandeira, de sair caminhando, É, como nós estamos procurando fazer, né? Se estamos acertando ou não é uma outra história, mas pelo menos estamos tentando fazer algo diferente. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade para tentar tocar a nossa classe de uma forma que eles também se encorajem e venham conosco no movimento. Então eu tenho consciência e isso não me desanima. No começo eu até fiquei um pouco assim, mas hoje eu entendo que é um processo longo mesmo, né? É um processo que é, leva um certo tempo, mas a gente tem que começar o quanto antes. Então agora a gente tem que mudar, eu diria que é o nosso comportamento, tá? Eu vejo que o entendi. educação física ele ainda se preocupa muito com conhecimento técnico. E isso, obviamente, não está errado e não tem que deixar de fazer, né? É a nossa referência, é o que nos dá fundamento. Sim, Mas o que a gente erra é que a gente só valoriza isso, né? E quando a gente fala de saúde, isso não é o todo, né? Porque saúde engloba, principalmente daqui para frente, nos dias de hoje e tal, é muito mais uma questão emocional e mental do que puramente física, né? Muitas vezes as consequências físicas se iniciam na cabeça ou nos sentimentos. Então, assim, se a gente não tiver primeiro esse entendimento, essa abertura para poder enxergar o indivíduo como um todo realmente, a gente dificilmente vai conseguir falar de saúde. Porque o nosso discurso vai ser limitado, ele vai ser físico, ele vai ser artificial, vai ser mecânico e não se conecta quando fala de saúde. Então, começa por aí, de ter essa clareza do que a gente precisa se desenvolver. Ao mesmo tempo que a gente tem que desenvolver esse entendimento, é importante que a gente desenvolva um comportamento mais seguro e proativo. Né? Proativo no sentido de ir ao encontro dos clientes que ainda necessitam, ir ao encontro de outros profissionais de saúde com segurança para poder debater a respeito de qualquer que seja o tema. E quando eu falo em segurança, principalmente para ir de cabeça erguida e coração aberto, sabendo que muitas vezes a gente não vai saber o que está falando. Mas é aí que a gente vai aprender. Porque se a gente não se expõe para saber se a gente sabe ou não, dificilmente a gente vai evoluir. Então, se a gente fica no nosso... E esse é um defeito da classe da educação física. A gente não quer sair desse mundinho falando de exercício, de séries, de repetições, porque a gente se acomodou nesse discurso e, teoricamente, aqui a gente se sente seguro. Só que a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Então, se a gente quer realmente impactar
positivamente a vida da sociedade ao ponto de sermos reconhecidos como profissionais da saúde, a gente precisa mudar muito o nosso comportamento. Tá? É um comportamento proativo, de coragem, de se expor, que vai nos fazer crescer cada vez mais. Tá? Então, eu acho que muitas vezes essa distância das outras especialidades, ela acontece até porque a gente se sente inseguro para debater alguns assuntos, né? Mas a gente tem que se expor a isso, porque se a gente não se desafiar, a gente não vai crescer, né? Gente, é lindo demais, né? Nossa, assim, eu vou ficar aqui, ó. Pode continuar aí, Kleber, falando, que eu vou até meditar. É lindo demais de ouvir isso. É perfeito. A gente tem muita insegurança de chegar a por exemplo, um médico e debater, né? E falar de neurociência e falar de outras coisas que fogem da alçada da faculdade, que fogem daquilo que a gente aprendeu, até porque faculdade não ensina ninguém a trabalhar, né? Não é? Tudo que eu aprendi até hoje foi porque eu busquei, fui buscando, fui linkando as coisas. Comecei lá no Core 360, porque eu falei assim, não é possível que eu tenha que ficar presa em máquinas. Não é possível, na academia que eu trabalhava, de acordo com a anamnese que eu fazia, já a ficha do aluno já saía pronta. Tipo assim, se o aluno é iniciante, ele deve começar por aqui, por aqui, por aqui, em média de 6 exercícios, séries e tal. Não é possível, gente, não é possível. Ninguém nasceu para fazer isso. Então, depende também da nossa criatividade, né? Você tem que ir quebrando barreiras e você tem que ir batendo contra os seus próprios colegas de profissão. É o que eu mais fiz até hoje, sabe? Eu agora estou começando a quebrar barreiras com outras profissões, com nutricionistas, com fisioterapeutas. Eu estou pegando muito no pé, porque fisioterapeuta ama falar de reabilitação, de lesão, mas a maioria é acima do peso, a maioria não pratica nada de esporte e por aí vai. Então, assim, estou começando a cutucar outras áreas, mas, assim, sempre tive que, infelizmente, debater com colegas de profissão, sabe? Inclusive agora, nessa hora de aulas online, que eu custei para me deixar ir, porque eu sou muito do presencial, eu sou muito da música, então eu pesquiso o que a pessoa gosta, qual que é o momento que ela está da vida dela. Eu tive uma aluna, não sei se ela está aí, ela fez 3 transplantes de fígado, de rim, e aí eu sabia todas as músicas que ela gostava e eu colocava tudo na aula. E o que ela precisava era só levantar da cadeira e ficar em pé, porque era daquele momento que ela precisava era só isso, sabe? Era a função de se levantar. Então, assim, eu fui aprendendo a lidar com as questões humanas de uma maneira muito prática, sabe? E aí a gente aprende muito mais quando isso acontece, porque eu tive que realmente sentar e estudar para ver o que ela tinha feito lá na cirurgia e que era uma coisa, o que eu tinha que fazer agora. Então é muito na prática, eu vejo, é muito de acordo com as nossas experiências. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de lidar com pessoas com depressão pós-parto, com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, tudo que gera uma transformação psicológica muito grande, sabe? Transplante e tudo mais. Adolescente com bulimia. Isso me levou a estudar, eu tive que estudar para entender o processo, sabe? Isso eu não aprendi na faculdade. Então, assim, eu acho que depende muito da nossa curiosidade, da nossa busca por querer resolver o problema da menor maneira possível, não só do nosso campo de visão, mas em outras esferas também. E é muito bom escutar você falando isso. Os meus colegas aí do grupo lá, do movimento, estão endoidando, mas tudo bem, vamos continuar. Sobre. Só complementar Pode falar. Carol, tudo isso que você ilustrou, que você já fez, que te levou, obviamente, a uma condição melhor, fica muito claro a gente identificar o que eu acredito ser um caminho para o nosso desenvolvimento, né? Dentre vários aspectos, eu destaco 2. Primeiro é coragem, sabe? É a coragem de você se expor ao desconhecido. É verdade. Ou seja, eu imagino que você, quando se deparou com o seu primeiro caso complexo, você falou, caramba, não sei o que fazer. Então, a coragem de encarar esse desafio é o que te levou a uma condição diferente
única que você até então não tinha vivido. Aí vem um segundo aspecto que é muito importante, que é o seu interesse em aceitar o desafio. Então, olha que interessante. Quando você se expõe ao desconhecido, né, a novos desafios, e na sequência você tem o interesse em superar aquele desafio, em atender aquela necessidade, ou solucionar aquele problema, é aí que a gente cresce. Então, se alguém me pergunta assim, Kleber, qual que é o segredo para a gente poder estar sempre se desenvolvendo? Cara, se expõe ao desconhecido. Aceite caso que você nunca pegou, se ofereça para atender alguém que você nunca, enfim, trabalhou com aquele tipo de problema, porque é aí que você cresce, né? E aí, mais uma vez, eu vou ilustrar com o tradicional que predomina hoje na nossa profissão. Todo mundo, olha só, e é cultural, tá? Eu não falo isso apontando o dedo, eu falo isso apontando o problema, tá? Não o profissional, mas o problema. Hoje, nas academias, a pessoa que chega, ela não tem nem o direito de primeiro saber o que ela pode ter de objetivo, porque já impõe para ela algumas possibilidades. Você quer emagrecer? Você quer melhorar o condicionamento ou ganhar massa muscular? Como se fossem os únicos objetivos. Na verdade, tipo assim, me perdoe a sinceridade, mas eu nem pergunto o objetivo do aluno, né? Porque para mim o que interessa é mantê-lo em movimento, é mantê-lo vivo de verdade. A partir daí, exatamente. funcionar para algo que o motive, certo? Até porque, por exemplo, não adianta uma pessoa falar para mim, eu quero emagrecer, e eu vejo que ela está extremamente acima do peso. Não é porque ela quer emagrecer que eu vou fazer o que ela quer. Eu sei que para contribuir para o emagrecimento, existe um processo que deve ser respeitado. Então, assim, e aqui no caso, o educador sou eu, não ela. Sabe? Então, é meu dever educar para que o processo aconteça da maneira correta e não ceder aos caprichos dela, por mais que sejam nobres e legítimos, certo? E para eu poder ser, eu não gosto da palavra obedecido, mas para que eu possa ter credibilidade com ela, eu tenho que me interessar por ela, para saber qual a melhor maneira de falar com ela, para saber qual é o tempo de resposta dela, para saber como é que ela encara essas dificuldades. Então, ou seja, a responsabilidade é sempre do profissional, não é da pessoa. Mas isso acontece hoje porque a gente até para se expor ao desconhecido, a gente tem dificuldade. E não existe hoje faculdade, curso ou alguém que te empurre para o desconhecido. Muito pelo contrário, percebam que o processo é sempre assim. Eu vou fazer um curso X para depois oferecer para atender fulano. Ok, não está errado, mas será que realmente eu não posso inverter isso e fazer esse curso com muito mais interesse, já que eu tenho um problema em mãos, sabe? Então, essa maneira de lidar com o desenvolvimento, ela é muito importante e eu percebo que ela é pouco estimulada hoje. Por quê? Porque a nossa classe aprendeu a valorizar somente conteúdos técnicos, né? E isso faz falta até para ajudar a se desenvolver tecnicamente. Se a gente não tem essa capacidade de lidar com desafios, de ser resiliente, de ser corajoso. Para ilustrar melhor ainda, Carol, eu fiz um post há um tempo atrás dizendo que movimento não se ensina, né? E até eu usei como referência as crianças aprendendo a andar. Então, assim, não é que nós somos adultos, somos pais já, que nós sabemos tudo. Na verdade, nós somos o resultado de uma série de interferências equivocadas ao longo da nossa vida. Se a gente quer aprender o que é a vida de verdade, como viver, a gente tem que olhar para as crianças. Quanto mais pequenas, mais puras elas são. Então, olha só o quanto uma criança é corajosa para aprender a andar sozinha. Ela simplesmente tem o interesse de criar uma condição que facilite ela explorar o ambiente. E ninguém ensina, e ninguém é capaz de ensinar ela a andar. Ela vai tentando. Quantas quedas ela tem? Ela não desiste. Às vezes dói, às vezes machuca, mas ela continua. E aí ela não aprende tudo, ela aprende uma parte. O que ela faz? Ela incorpora aquela parte e começa a experimentar outras possibilidades com aquela parte. Então aí fica muito claro um processo natural de desenvolvimento, de aprendizado, que se inicia com a exposição ao desconhecido, que exige de você coragem e, ao mesmo tempo, exige de você atenção para os erros, né? Porque através dos erros você vai trazendo informações e aí você vai incorporando
construindo um novo conhecimento. Então eu sempre me inspiro nas crianças quando eu tô com alguma dificuldade de aprender alguma coisa ou me desenvolver, assim. É até estranho, né? Porque eu também me inspiro muito nas minhas filhas e às vezes eu até ultrapasso o limite, por exemplo, quando a gente está no pouquinho. E assim, é engraçado como que isso gera um impacto grande nas outras pessoas e até em outras crianças, sabe? Quando elas veem um adulto se movimentando como elas, causa espanto, porque elas estão acostumadas a não ver isso no contexto familiar delas, sabe? Por exemplo, eu vou no parquinho, eu e minhas filhas tiramos os sapatos, a gente fica descalço. Então, elas sobem, elas se penduram, eu me penduro também. Então, as próprias crianças me perguntam por que eu estou fazendo aquilo. É engraçado, porque depois de uma certa idade, quando a criança já passou dos. Então, tá bom, Carla, tá ótimo, então. Beleza. Então, põe o fone. Ei, Kleber! Tchau, tudo bem? Eu tô jóia, eu tô aqui assim, gente, imagina fazer a live em que o convidado esquece de entrar, não entra. Já aconteceu isso comigo. Ele Ah, confundiu o dia. menos mal. Não, não ia te deixar na mão. Ah, tá bom. Olha, primeiro queria te agradecer de novo. Estou muito feliz, muito, muito, muito feliz de você estar aqui batendo esse papo comigo. E eu vi agora no seu stories que você dava curso no Core 360. Eu acho que eu já fiz. Se você dava, eu acho que eu já fiz com você. Por muitos anos, Brasil todo, estive na Espanha também 2 vezes. Então é isso. Aproveita e já se apresenta. Eu acho que eu já fiz curso com você, que eu fiz os 5 do Core. Ah, ainda bem provável, bem provável. Bom, Então tá bom, Carla, tá ótimo, então. Beleza. Então põe o fone. Ei, Kleber! tchau, tudo bem? Eu tô jóia, eu tô aqui assim, gente, imagina fazer a live em que o convidado esquece de entrar, não entra. Já aconteceu isso comigo. Ele Ah, confundiu o dia. menos mal. Não, não ia te deixar na mão. Ah, tá bom. Olha, primeiro queria te agradecer de novo. Estou muito feliz, muito, muito, muito feliz de você estar aqui batendo esse papo comigo. E eu vi agora no seu stories que você dava curso no Core 360. Eu acho que eu já fiz. Se você dava, eu acho que eu já fiz com você. Por muitos anos, Brasil todo, estive na Espanha também 2 vezes. Então é isso. Aproveita e já se apresenta. Eu acho que eu já fiz curso com você, que eu fiz os 5 do Core. Ah, ainda bem provável, bem provável. Bom, eu sou o Kleber Manfeira, sou formado em Educação Física. Eu fui atleta profissional de futebol por muitos anos. E aí eu me formei enquanto eu jogava, então quando eu parei de jogar eu já estava formado em Educação Física. Parei bem antes do que eu gostaria, né? Parei bem jovem, assim. E aí iniciei minha carreira na Educação Física. Acho que como todo mundo, eu experimentei um pouquinho de tudo, né? Desde aulas de natação, passando por ginástica laboral. Acabei me identificando mais com a academia. E aí trabalhei alguns anos com a academia, fui personal trainer também por muitos anos. E aí em 2000 e 2010 eu me atrevi a abrir meu próprio negócio. Abri uma academia de treinamento funcional na cidade de Vinhedo. E aí fiquei com ela durante uns 6 anos. E aí voltei para São Paulo. E desde 2010 eu trabalho, acho que principalmente com cursos, né? Cursos de extensão. Nos últimos anos venho prestando consultorias também. Bom, é isso. Mas acho que resumindo, nesses anos todos eu me descobri aí um educador que, enfim, que me sinto cada vez mais motivado, instigado a poder contribuir com a nossa classe, assim, no sentido de condução de carreira, de novas possibilidades, enfim, é isso que me resume hoje. Sim, me chamou muita atenção quando eu ouvi numa live sua você falando, acho que foi a última que você fez, você falando de essa questão de segregar e agregar o público, né? Da gente ir de encontro, mais de encontro ao público, coisa que a gente não faz, né? Porque, como você mesmo disse na live, 50% a gente não atinge nem 50%, né? A gente fica ali nos 38% da população que a gente consegue chegar, né? Que levando em consideração o financeiro, a parte social, a parte cultural,
é o caminho mais fácil para a gente trabalhar, mas fica faltando a outra metade, né? A outra porcentagem. E eu achei isso muito legal porque quando eu tive a Valentina, antes de eu ter ela, eu trabalhava numa academia muito grande em Belo Horizonte. E aí, depois que eu tive, a minha visão assim de mercado mudou, porque eu comecei a me sentir desassistida, sabe? Como mãe mesmo. Eu comecei a pensar assim, em comparação às minhas amigas, que tinham a mesma idade, que também todas profissionais, né? Todas da área, e todas trabalhando, produzindo, e eu trocando fralda, mamadeira, aquela coisa. Eu falei, gente, imagina eu, mãe, eu hoje eu tenho noção, né, das coisas que eu passo em casa, mas aí eu vou chegar na academia, eu já vou saber o que fazer, porque eu sou profissional, eu vou conseguir treinar sozinha. Mas você imagina uma engenheira, uma advogada, uma professora, sabe? Uma pessoa que trabalha com limpeza, chega na academia para treinar, como que ela é, no sentido de ser mãe, não de ser mulher, tá? Como que ela é assistida, como que ela é recebida nas academias, sabe? Então eu comecei a fazer meu trabalho, isso mudou muito a minha vida, porque eu comecei a trabalhar com foco nisso. E para esse público. Então, quem vê o meu Instagram até me acha um pouco feminista, mas é porque eu vejo quanto esse público de mães e mulheres que realmente cuidam dos filhos e não terceirizam a educação, elas sofrem quando elas querem buscar mais qualidade, né, na sua vida, na sua autoestima, na sua saúde e tudo mais. Então, eu achei muito legal você falar sobre essa coisa que todo profissional de educação física deveria ouvir, que a gente realmente é muito limitado nessa questão de público. Então, agora que você já se apresentou, eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, que eu achei muito, muito legal lá da sua live. Fala um pouquinho mais pra gente. Você sabe que quando eu abri minha academia, foi muito em função dessa observação, assim. Eu não tinha, talvez, a clareza que eu tenho hoje a respeito disso, mas eu já tinha uma inquietação, assim. Então, eu comecei minha carreira mesmo numa grande rede de academia aqui de São Paulo, né, hoje da América Latina, e logo me chamou a atenção que, assim, que todas as academias, elas eram iguais. Então, eram o Uhum. mesmo ambiente, mesma decoração, mesmas músicas, mesma conversa, mesmo tipo de pessoa. E aí eu É comecei verdade. a me sentir cada vez menos identificado com aquilo e cada vez mais incomodado também. E aí eu sempre fui inconformado, né, como está na minha biografia, e eu comecei a pensar na possibilidade de criar uma academia diferente, assim, uma academia para quem não gosta de academia. Mas até então Legal. eu não tinha coragem, muito menos dinheiro para poder fazer isso. Eu, quando eu encasqueto com uma coisa, eu dificilmente paro de pensar naquilo. Eu fico o tempo todo, fico planejando, fico criando, mesmo que eu não tenha data para colocar em prática. E aí as coisas foram caminhando para minha vida de uma forma que chegou um momento que eu falei, poxa, ou eu faço isso agora, ou eu não faço nunca mais. E aí eu abri uma academia para quem não gosta de academia. Então, a minha academia, ela era como a proposta, né, para quem não gostava de academia. E aí já tem um detalhe muito interessante que faz todo sentido nessa proposta. Eu não abri uma academia para quem não gostava de atividade física. Era uma academia para quem não gostava de academia. E isso é uma coisa muito diferente que as pessoas entendem. Quando a gente acha que muitas pessoas não gostam de atividade física, eu acho que isso é um equívoco, porque a gente não sabe nem se elas gostam ou não, porque elas param no ambiente. Ou seja, elas já não gostam do ambiente, então elas não têm nem condição de experimentar uma atividade física para saber se elas gostam ou não. Elas já encontram uma barreira muito significativa que é o ambiente, porque até então a gente, infelizmente, criou-se uma cultura que para você cuidar da sua saúde através da atividade física, na maioria das vezes é só na academia. E isso é um equívoco muito grande. É um ambiente adequado, é um ambiente voltado para isso, obviamente, mas não é o único ambiente. É Então, verdade. a minha preocupação lá era criar um ambiente que atraísse e agradasse as pessoas, sabe? Porque eu sabia que a atividade física, ela seria uma consequência do processo. Então, eu não estava preocupado no início que as pessoas iam treinar isso ou aquilo. Isso era o de menos. Eu queria mais que elas gostassem de mim, que elas gostassem das músicas, que elas gostassem do ambiente, porque se isso tivesse um efeito, a atividade física ela ia se encaixando aos poucos, de uma maneira bem gradual, assim, né? Então isso foi uma experiência muito bacana na minha vida, assim,
se confirmou o que eu acreditava, as pessoas realmente queriam isso e deu muito certo. E aí eu sou muito honesto em dizer que a academia só não foi melhor porque me faltou uma outra parte, que é a parte racional, vamos dizer assim, a parte de gestão, a parte administrativa, que eu não tinha Entendi. na época e acabei aprendendo muito a partir da academia. Mas aí, a partir daí, eu comecei cada vez mais me interessar por esse assunto. E eu percebo hoje que a maioria de nós, profissionais de educação física, somos preocupados, somos dedicados a atender as pessoas da melhor maneira possível. Isso eu não tenho dúvida e não questiono. Mas nós oferecemos isso somente para aqueles que nos buscam. É aí que está o problema. E a própria pesquisa que eu citei outro dia, que é a mais recente, né, do IBGE, ela tem uma relação muito óbvia, mas eu acho que vale a pena reforçar que a maioria das pessoas que praticam atividade física regularmente são de um poder aquisitivo mais alto e de um nível de escolaridade maior também. Então, ou seja, naturalmente elas têm uma condição de não apenas entender a importância, como viabilizar essa prática em suas vidas. E aí a gente fica o tempo todo falando de saúde, que o governo quer isso, quer educação, mas eu não vejo a nossa classe realmente tendo uma postura proativa para poder solucionar esse problema com criatividade, com inteligência e com o nosso conhecimento. Por isso que eu me preocupo muito hoje em levantar essa bandeira, assim, sabe? Tentar trazer essa inspiração para que mais profissionais entendam a importância disso e busquem criar novas possibilidades. Porque eu também, muitos alegam, mas essas pessoas não têm condições de pagar e eu preciso sobreviver. É uma verdade, nós não podemos desconsiderar isso. Mas a gente está pensando de uma maneira muito simplista, assim, sabe? Ou seja, eu te ofereço um serviço e você me paga diretamente. Não é a única forma de fazer negócio, sabe? Existem várias vias da gente poder receber para entregar para outras pessoas. A gente só precisa ter boas ideias, bons projetos e iniciativa. Então, eu sinto que na educação física hoje, e é um momento extremamente oportuno, onde a gente fala bastante de empreendedorismo, de inovação, os problemas estão cada vez diferentes, as fronteiras entre profissões elas estão cada vez menores. Então, nunca estivemos num momento tão favorável para a gente poder ir encontrar novas formas de oferecer o nosso conhecimento. E sem me estender mais um pouquinho, mas eu acho que é um complemento bacana que tem a ver com o que você falou, que acho que esse é um gancho muito importante. Você, na condição de mãe, não se sentiu atendida. E isso fica muito claro o quanto a gente foi educado profissionalmente de uma maneira equivocada. Se você observar hoje, a maioria dos profissionais, e eu não estou aqui para apontar o dedo, eu acho que isso é uma consequência equivocada da cultura da nossa formação, mas que compete a nós agora mudar isso. A gente foi cada vez mais limitando a nossa capacidade de pensar e agir, ou seja, é só academia, é só fitness, é só musculação, é só exercício, é ângulo, ou seja, a gente está cada vez mais se afastando da essência do movimento, porque a gente está lidando com o movimento de fora para dentro, e na verdade não é assim que ele funciona, ele é de dentro para fora. Então a gente não precisa, na verdade, o movimento ele nunca é racional, né? Ele é puramente emocional, assim, e não que o racional esteja fora, mas ele chega depois para trazer um pouco mais de organização, de disciplina, de direcionamento. Mas se a gente não busca na fonte, né, essa essência do movimento, tudo fica artificial, tudo fica distante da realidade. Então, a gente está vivendo esse problema hoje ainda, de muitas pessoas não praticarem, porque a gente está apresentando para elas uma única forma de praticar o movimento. E, na verdade, eu acho que é aí que está o equívoco. Assim, né? A gente precisa mostrar para ela que no próprio contexto de vida dela, existem inúmeras oportunidades para ela se movimentar. Ela só precisa se permitir, ela só precisa estar presente naquele momento, que o próprio corpo vai dando sinais, assim, né? Então, é aí que eu acho que nós, profissionais de educação física, devemos dedicar um pouquinho de tempo para refletir a respeito disso. Bom, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por filosofia e eu acho que é nesse sentido que a filosofia me ajuda. Ela está o tempo todo me estimulando a questionar as coisas para eu buscar aí novas formas, novos formatos, novas possibilidades.
Acho que eu falei muito, né? Não, aqui, pode falar o tanto que você quiser, o espaço é seu. Eu queria falar duas coisas que eu percebi depois que eu fui mãe, assim, com relação ao movimento. Primeiro, que existe um bloqueio muito grande dos profissionais com relação à mulher, no sentido de. É uma questão de. Parece que a gente está fazendo preguiça, corpo mole, sabe? Eu vejo muita dificuldade em as pessoas entenderem, terem empatia, empatia de verdade. Não. Acho que foi você mesmo que falou isso outro dia, que é empatia, não sei, acho que é tanta live. Não, acho que foi o Alan que está aí. Empatia é você pensar, né? Você agir conforme o outro espera que agissem com ele, conforme o que ele pensa, não como eu penso. Então eu tenho que pensar como o outro quer, né? Eu tenho que agir como o outro espera que eu haja por ele, né? Não como eu quero. Então as pessoas acham que chega uma mãe lá, vamos supor. O que eu mais via está fazendo corpo mole, coloca mais peso e tal. Então, falta um pouco dessa parte de você acolher a pessoa, tanto dos profissionais quanto da sociedade em geral, porque é difícil se colocar no papel de mãe, sabe? Uma coisa é você ser pai, uma coisa é você ser tio, uma coisa é você conviver com crianças. Outra coisa é você entrar dentro da maternidade e ainda querer ter tempo para você mesmo, sabe, Alan? Então, assim, não sei se eu me fundi aqui, me confundi um pouco, mas o que eu quero dizer é que existe duas diferenças dos profissionais que atendem o público, sabe? Seja ele qual for, seja ele gestante, seja ele o idoso, por quê? Porque o profissional coloca o objetivo dele no treino da pessoa, não o objetivo da pessoa. Às vezes o idoso vai na academia porque ele só quer socializar, ele só quer conversar, mora sozinho, os filhos não convivem mais tanto com ele, então ele vai para a academia para rir, conversar, trocar ideia, sabe? Então, mas não, o professor ele quer fazer o idoso treinar, fazer esteira, produzir, e às vezes não é aquilo que ele quer. E aí eu vejo também a outra parte da sociedade que desvaloriza todo o nosso trabalho que a gente faz. Eu recebo muitos directs de mulheres e mães que falam, poxa, isso aí eu consigo fazer em casa, isso aí eu consigo fazer aqui porque eu não tenho equipamentos. Então, essa questão da gente tornar acessível o movimento, né? Deixar o movimento mais disponível para as pessoas, feito em casa ou feito na academia, porque não importa o local, né? O que importa é a pessoa se dispor a fazer mesmo. Isso é muito importante. E aí, você entrou numa outra questão, que é o ambiente, que é o movimento interno, que eu sempre falo, né? É uma experiência, o movimento é uma experiência. E quando você realmente emociona a pessoa através da prática da atividade física, e isso envolve sensação, isso envolve percepção. Às vezes eu coloco um movimento no meu stories que não é nem tão assim complexo né? Mas a música que eu coloco remete a pessoa em alguma experiência de vida e ela se emociona com aquilo e ela tenta fazer o movimento que eu fiz, não por causa da ação biomecânica, mas pela ação emocional que ela teve ali. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso. Ninguém treina para ficar fortão. Sempre tem uma coisa atrás, sabe? Foi muito legal isso que você falou. E é legal você falar isso da música, porque uma das principais características da minha academia era justamente a música. Eu Boa. soube que a música ela tem um poder, muitos poderes, desde direcionar o ritmo do movimento, desde gerar motivação, mas eu usava a música justamente por esse motivo que você acabou de citar, de conectar emoções. Às vezes, na academia, eu tocava músicas lentas, românticas, sabe? E as pessoas achavam absurdo. Sim, Mas, na verdade, aquilo muitas vezes remetia a um momento bom da vida da pessoa. E essa memória afetiva, ela é muito bem-vinda quando você quer associar um ambiente agradável com a música. Então, era tudo muito pensado, assim, sabe? Eu sempre fui muito dos detalhes, assim. E é muito legal você falar sim. isso, porque eu sempre me senti um ET quando eu falava isso para as pessoas. E agora tô confirmando que eu não sou o único. Que bom. Imagino que deve ter mais pessoas que pensam isso. Com Você falou certeza. do atender às necessidades. Tem um autor que é o Ruben Alves, que eu adoro. Ele fala uma coisa, até postei já isso no meu Instagram, que ele fala o seguinte:
Sem a educação das sensibilidades, toda a metodologia é tola. E eu sou assim, eu sou muito a favor dessa fala dele, porque eu acho que dentro das possibilidades de atuação da educação física, onde a gente pode ser treinador, a gente pode ser técnico, a gente pode ser um coach, a gente pode ser o que for, eu acho que antes de todas essas possibilidades, nós temos o dever de ser educador. E aí, se alguém tem uma dúvida como é ser um educador, é só você idealizar como deve ser um pai e uma mãe perfeito. Né? Porque um pai e uma mãe perfeito, nós sabemos que não estamos distantes disso, mas pelo menos temos uma referência. O que o pai e a mãe a gente espera que eles façam? Que eles tenham a sensibilidade de compreender as necessidades, as possibilidades, as condições, as características, o momento certo, que ele saiba o momento de afagar, que ele saiba o momento de ser mais duro, que ele saiba o momento de falar, o momento de calar, enfim, tem todos esses detalhes que estão conectados com a sensibilidade. Então, ou seja, se você não estiver sensível o suficiente para poder captar esses sinais e através deles se conectar com o seu filho, nada vai acontecer, infelizmente. E a mesma coisa conosco, no papel de educador voltado para o movimento. Sabe? Se a gente não tiver essa disponibilidade de estar sensível aos sinais que os nossos clientes, os nossos alunos emitem para nós, a gente nunca vai conseguir se conectar. E se a gente não se conecta com eles, esquece, a gente pode ser o mais capacitado, a gente pode ter muita experiência, nada disso vai servir para ajudá-los, assim. Então, eu acho que a sensibilidade, ela é um dos fatores fundamentais quando a gente realmente quer oferecer para alguém algo de bom, principalmente com relação ao movimento, né? E uma das formas de você estar com a sua sensibilidade aflorada é estar presente naquele momento, né? Então, ou seja, se você não estiver realmente de corpo e alma, literalmente, voltado para quem você estiver atendendo, dificilmente você vai conseguir captar esses sinais. E quando a gente volta para o ambiente de academia tradicional, a gente percebe que ele não favorece nem um pouco essa conexão, né? Porque não. É muito ruído, é muita poluição visual, é muito ferro, é um ambiente frio, é um ambiente escuro, pesado. Então, ou seja, espelho, narcisismo. Então, não é que não seja impossível, mas é ainda mais desafiador do que deveria ser. Então, se a gente não estiver atento para poder lidar com esses obstáculos, né, a ponto de conseguir se conectar, a gente gasta muita energia e obtém pouquíssimos resultados. Eu acho que é isso que está comprovado nesses números, nessas pesquisas aí, né? Uhum. É verdade. Eu fiquei um pouco preocupada no início da pandemia, que rolou aquele movimento gigante, aquela onda, né, de aulas online e tudo mais. E eu nem me senti tão, assim, a fim de fazer aquele movimento naquele momento, porque começou aqui na Itália a tragédia toda, sabe? Dos números, das mortes e tudo mais. Então, eu não me senti com energia para fazer estar dentro daquilo, né? Mas aí eu consegui me conectar, eu arrumei uma forma de me conectar com outros profissionais, e eles devem estar aí no grupo, alguns deles, para criar um movimento mais humano, sabe? Rehumanizar o movimento através do nosso trabalho em redes sociais. Então, passar uma mensagem legal para as pessoas, porque eu sabia o que estava por vir. Falei, gente, o negócio tá feio aqui, mas quando chegar aí, vai ser foda, entendeu? Então, assim, eu montei um grupo que muitas pessoas, eu convidei os profissionais, sabe? Que para mim são referências do movimento mesmo natural, não da coisa padronizada, sistematizada e tudo mais. Inclusive, eu passei por uma longa jornada, acho que você também, né, dessa coisa. Até entender que o movimento é interno, a gente passa por todas as fases, né? E aí eu fiquei um pouco preocupada sobre essa questão da percepção, da sensação, da sensibilidade da aula, do contato físico, porque eu acho que quando diz muito da fidelidade do seu cliente, a conectividade que você tem com ele. Eu falei, essa coisa do presencial é muito importante, assim, sabe? É fundamental o olhar, o toque, você perceber que a postura da pessoa, o semblante dela, a música que você pôs e você sentiu que incomodou ou que
confortou. Eu fiquei um pouco preocupada com essa questão toda sendo online, uma aula online. Mas aí depois eu falei, é a única maneira, é uma única maneira e a gente vai ter que solucionar tudo isso que pode faltar no, né, no online e tentar fazer uma coisa legal. E aí eu queria te ouvir o que você tem a respeito disso, sobre essas aulas online, também sobre o trabalhar em casa, o home office, sobre treinar em casa, né, no ambiente domiciliar. Tem muitas coisas que a gente pode falar, assim, né? Boas e ruins, assim, mas que o ideal é a gente focar nas coisas boas, assim, né? Primeiro, eu acho que isso aumenta a possibilidade das pessoas começarem nas condições que elas possuem, né? Então, eu acho que essa situação toda mostrou, primeiro, a importância da gente se cuidar, né? No sentido de estarmos em movimento sempre. E segundo, que nos obrigou a olhar para as condições que nós tínhamos para poder começar o quanto antes. Então isso já foi muito bom, assim, sabe? Isso trouxe tanto a consciência quanto o start, vamos dizer assim, a iniciativa. E aí eu volto a dizer, cabe a nós profissionais a responsabilidade por conduzir essas pessoas da melhor maneira possível. E é um desafio? Obviamente que é. Mas não é impossível, é só a gente se dedicar um pouco mais a encontrar novos formatos. E eu acredito que aqueles que são mais desapegados dos moldes tradicionais têm mais facilidade nessa busca, porque já não se sentem tão obrigados a fazer o padrão, já entende que tudo é livre, tudo é possível. Então, uma sugestão, por exemplo, a questão do contato físico, né? Do toque, do olho no olho. Isso é muito importante, ok? Mas quem disse que tem que ser conosco, professores? Por que não ser entre o marido e mulher? Por que não ser entre a mãe e os filhos? Não deixa de ter o contato. Então a gente tem que abrir a cabeça para poder enxergar essas possibilidades. Se a gente puder participar, ótimo, melhor ainda, o efeito vai ser ainda melhor. Mas nem sempre é possível, mas não quer dizer que não pode ter com outras pessoas. E se a gente, mesmo de longe, conseguir educar nesse sentido, que as pessoas aproveitem não apenas os materiais, não apenas o espaço, mas principalmente as pessoas que ela tem no seu convívio, poxa, a gente está cumprindo aí o nosso papel com excelência, eu diria, né? Porque um erro que nós cometemos desde sempre, eu estou generalizando agora, é acreditar que ser bom profissional é gerar dependência nos nossos alunos. Esse é um equívoco muito grande. Então, assim, se a gente quer realmente ter uma resposta, se somos bons ou não profissionalmente, a principal resposta para mim é o quanto eu torno o meu aluno autônomo e responsável por si mesmo. Então, se na minha relação profissional com ele, eu desperto nele essa consciência e desperto que ele assuma o compromisso por ser responsável pela sua saúde, eu estou fazendo um ótimo trabalho. E isso não significa que ele vai me abandonar, muito pelo contrário, porque ele vai entender que não é a minha presença, mas a minha orientação, a minha atenção a ele, que o torna cada vez mais capaz, cada vez mais autônomo. Nesse processo de cuidar da saúde. Então, eu acho que se a gente olhar dessa forma, né, esses benefícios e essas possibilidades, nós estamos diante de uma oportunidade muito valiosa para poder alcançar ainda mais pessoas. Então, para pensar, você na Itália hoje,
quantas pessoas aqui no Brasil você consegue alcançar, né, de uma maneira muito significativa? Então, isso só é possível através dessa tecnologia. Então, eu acho que é um caminho muito interessante e um caminho muito importante se nós estivermos atentos e soubermos como aproveitar. Por isso que, assim, eu fico batendo sempre nessa tecla de chamar atenção para esses detalhes, porque eu acho que é uma das formas que eu posso contribuir hoje, sabe? Assim, Sim. trazendo uma perspectiva positiva, trazendo uma possibilidade, assim, de olhar o copo meio cheio, né? Porque eu acho que tem todo mundo hoje olha o copo meio vazio, olha só os obstáculos e deixa de olhar para as oportunidades com um pouco mais de coragem, né? Falar assim, poxa, legal, é difícil, mas eu vou encontrar uma forma disso que ficar legal. E quando a gente se dispõe a fazer isso, com certeza a gente sempre encontra e a gente sempre aprende, cresce e ajuda ainda mais pessoas. E assim, além dessa oportunidade da gente alcançar mais pessoas em nosso entorno, né, a gente alcança mais pessoas dentro da nossa área, né, da saúde. Outro Também. dia eu tive a oportunidade maravilhosa de fazer uma live com um médico, coisa que eu nunca acreditei que fosse acontecer na minha vida, sabe? Assim, de conversar sobre alimentação, movimento e tudo mais de uma maneira muito aberta com o médico, porque isso eu acho que não é só comigo, é com todo mundo. É uma coisa muito ainda assim, né? Temos uma distância muito grande. Eu, eu, eu acho que a gente está no momento oportuno, mas eu acho que a gente ainda precisa melhorar muitas coisas para poder, de fato, aproveitar essa oportunidade, assim. E aí eu acredito que alguns que já entenderam isso e que têm a coragem de dar a cara, de levantar a bandeira, de sair caminhando, É, como nós estamos procurando fazer, né? Se estamos acertando ou não é uma outra história, mas pelo menos estamos tentando fazer algo diferente. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade para tentar tocar a nossa classe de uma forma que eles também se encorajem e venham conosco no movimento. Então eu tenho consciência e isso não me desanima. No começo eu até fiquei um pouco assim, mas hoje eu entendo que é um processo longo mesmo, né? É um processo que é. leva um certo tempo, mas a gente tem que começar o quanto antes. Então agora a gente tem que mudar, eu diria que é o nosso comportamento, tá? Eu vejo que o Entendi. educação física ele ainda se preocupa muito com conhecimento técnico. E isso, obviamente, não está errado e não tem que deixar de fazer, né? É a nossa referência, é o que nos dá fundamento. Sim, Mas o que a gente erra é que a gente só valoriza isso, né? E quando a gente fala de saúde, isso não é o todo, né? Porque saúde engloba, principalmente daqui para frente, nos dias de hoje e tal, é muito mais uma questão emocional e mental do que puramente física, né? Muitas vezes as consequências físicas se iniciam na cabeça ou nos sentimentos. Então, assim, se a gente não tiver primeiro esse entendimento, essa abertura para poder enxergar o indivíduo como um todo realmente, a gente dificilmente vai conseguir falar de saúde. Porque o nosso discurso vai ser limitado, ele vai ser físico, ele vai ser artificial, vai ser mecânico e não se conecta quando fala de saúde. Então, começa por aí, de ter essa clareza do que a gente precisa se desenvolver. Ao mesmo tempo que a gente tem que desenvolver esse entendimento, é importante que a gente desenvolva um comportamento mais seguro e proativo. Né? Proativo no sentido de ir ao encontro dos clientes que ainda necessitam, ir ao encontro de outros profissionais de saúde com segurança para poder debater a respeito de qualquer que seja o tema. E quando eu falo em segurança, principalmente para ir de cabeça erguida e coração aberto, sabendo que muitas vezes a gente não vai saber o que está falando. Mas é aí que a gente vai aprender. Porque se a gente não se expõe para saber se a gente sabe ou não, dificilmente a gente vai evoluir. Então, se a gente fica no nosso... E esse é um defeito da classe da educação física. A gente não quer sair desse mundinho falando de exercício, de séries, de repetições, porque a gente se acomodou nesse discurso
e teoricamente aqui a gente se sente seguro. Só que a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Então, se a gente quer realmente impactar positivamente a vida da sociedade ao ponto de sermos reconhecidos como profissionais da saúde, a gente precisa mudar muito o nosso comportamento. Tá? É um comportamento proativo, de coragem, de se expor, que vai nos fazer crescer cada vez mais. Tá? Então, eu acho que muitas vezes essa distância das outras especialidades, ela acontece até porque a gente se sente inseguro para debater alguns assuntos, né? Mas a gente tem que se expor a isso, porque se a gente não se desafiar, a gente não vai crescer, né? Gente, é lindo demais, né? Nossa, assim, eu vou ficar aqui, ó. Pode continuar aí, Kleber, falando que eu vou até meditar. É lindo demais de ouvir isso. É perfeito. A gente tem muita insegurança de chegar a por exemplo, um médico e debater, né? E falar de neurociência e falar de outras coisas que fogem da alçada da faculdade, que fogem daquilo que a gente aprendeu, até porque faculdade não ensina ninguém a trabalhar, né? Não é? Tudo que eu aprendi até hoje foi porque eu busquei, fui buscando, fui linkando as coisas. Comecei lá no Core 360, porque eu falei assim, não é possível que eu tenha que ficar presa em máquinas, não é possível, na academia que eu trabalhava, de acordo com a anamnese que eu fazia, já a ficha do aluno já saía pronta. Tipo assim, se o aluno é iniciante, ele deve começar por aqui, por aqui, por aqui, média de 6 exercícios, séries e tal. Não é possível, gente, não é possível. Ninguém nasceu para fazer isso. Então, depende também da nossa criatividade, né? Você tem que ir quebrando barreiras e você tem que ir batendo contra os seus próprios colegas de profissão. É o que eu mais fiz até hoje, sabe? Eu agora estou começando a quebrar barreiras com outras profissões, com nutricionistas, com fisioterapeutas. Eu estou pegando muito no pé, porque fisioterapeuta ama falar de reabilitação, de lesão, mas a maioria é acima do peso, a maioria não pratica nada de esporte e por aí vai. Então, assim, estou começando a cutucar outras áreas, mas, assim, sempre tive que, infelizmente, debater com colegas de profissão, sabe? Inclusive agora, nessa hora de aulas online, que eu custei para me deixar ir, porque eu sou muito do presencial, eu sou muito da música, então eu pesquiso o que a pessoa gosta, qual que é o momento que ela está da vida dela. Eu tive uma aluna, não sei se ela está aí, ela fez 3 transplantes de fígado, de rim, e aí eu sabia todas as músicas que ela gostava e eu colocava tudo na aula. E o que ela precisava era só levantar da cadeira e ficar em pé, porque era daquele momento que ela precisava era só isso, sabe? Era a função de se levantar. Então, assim, eu fui aprendendo a lidar com as questões humanas de uma maneira muito prática, sabe? E aí a gente aprende muito mais quando isso acontece, porque eu tive que realmente sentar e estudar para ver o que ela tinha feito lá na cirurgia e que era uma coisa, o que eu tinha que fazer agora. Então é muito na prática, eu vejo, é muito de acordo com as nossas experiências. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de lidar com pessoas com depressão pós-parto, com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, tudo que gera uma transformação psicológica muito grande, sabe? Transplante e tudo mais. Adolescente com bulimia. Isso me levou a estudar, eu tive que estudar para entender o processo, sabe? Isso eu não aprendi na faculdade. Então, assim, eu acho que depende muito da nossa curiosidade, da nossa busca por querer resolver o problema da menor maneira possível, não só do nosso campo de visão, mas em outras esferas também. E é muito bom escutar você falando isso. Os meus colegas aí do grupo lá, do movimento, estão endoidando, mas tudo bem, vamos continuar. Sobre. Só complementar, Pode falar. Carol, tudo isso que você ilustrou, que você já fez, que te levou, obviamente, a uma condição melhor, fica muito claro a gente identificar o que eu acredito ser um caminho para o nosso desenvolvimento, né? Dentre vários aspectos, eu destaco 2. Primeiro é coragem, sabe? É a coragem de você se expor ao desconhecido. É verdade. Ou seja, eu imagino que você, quando se deparou com o seu primeiro caso complexo, você falou, caramba, não sei o que fazer.
Então, a coragem de encarar esse desafio é o que te levou a uma condição diferente, única, que você até então não tinha vivido. Aí vem o segundo aspecto que é muito importante, que é o seu interesse em aceitar o desafio. Então, olha que interessante. Quando você se expõe ao desconhecido, né, a novos desafios, e na sequência você tem o interesse em superar aquele desafio, em atender aquela necessidade, ou solucionar aquele problema, é aí que a gente cresce. Então, se alguém me pergunta assim, Kleber, qual que é o segredo para a gente poder estar sempre se desenvolvendo? Cara, se expõe ao desconhecido. Aceite caso que você nunca pegou, se ofereça para atender alguém que você nunca, enfim, trabalhou com aquele tipo de problema, porque é aí que você cresce, né? E aí, mais uma vez, eu vou ilustrar com o tradicional que predomina hoje na nossa profissão. Todo mundo, olha só, e é cultural, tá? Eu não falo isso apontando o dedo, eu falo isso apontando o problema, tá? Não o profissional, mas o problema. Hoje, nas academias, a pessoa que chega, ela não tem nem o direito de primeiro saber o que ela pode ter de objetivo. Porque já impõe para ela algumas possibilidades. Você quer emagrecer? Você quer melhorar o condicionamento ou ganhar massa muscular? Como se fossem os únicos objetivos. Na verdade, tipo assim, me perdoe a sinceridade, mas eu nem pergunto o objetivo do aluno, né? Porque para mim o que interessa é mantê-lo em movimento, é mantê-lo vivo de verdade. A partir daí, exatamente. para algo que o motive, certo? Até porque, por exemplo, não adianta uma pessoa falar para mim, eu quero emagrecer, e eu vejo que ela está extremamente acima do peso. Não é porque ela quer emagrecer que eu vou fazer o que ela quer. Eu sei que para contribuir para o emagrecimento, existe um processo que deve ser respeitado. Então, assim, e aqui no caso, o educador sou eu, não ela. Sabe? Então, é meu dever educar para que o processo aconteça da maneira correta e não ceder aos caprichos dela, por mais que sejam nobres e legítimos, certo? E para eu poder ser, eu não gosto da palavra obedecido, mas para que eu possa ter credibilidade com ela, eu tenho que me interessar por ela, para saber qual a melhor maneira de conversar com ela, para saber qual é o tempo de resposta dela, para saber como é que ela encara essas dificuldades. Então, ou seja, a responsabilidade é sempre do profissional, não é da pessoa. Mas isso acontece hoje porque a gente até para se expor ao desconhecido, a gente tem dificuldade. E não existe hoje faculdade, curso ou alguém que te empurre para o desconhecido. Muito pelo contrário, percebam que o processo é sempre assim. Eu vou fazer um curso X para depois oferecer para atender fulano. Ok, não está errado, mas será que realmente eu não posso inverter isso e fazer esse curso com muito mais interesse, já que eu tenho um problema em mãos, sabe? Então, essa maneira de lidar com o desenvolvimento, ela é muito importante e eu percebo que ela é pouco estimulada hoje. Por quê? Porque a nossa classe aprendeu a valorizar somente conteúdos técnicos, né? E isso faz falta até para ajudar a se desenvolver tecnicamente. Se a gente não tem essa capacidade de lidar com desafios, de ser resiliente, de ser corajoso. Para ilustrar melhor ainda, Carol, eu fiz um post há um tempo atrás dizendo que movimento não se ensina, né? E até eu usei como referência as crianças aprendendo a andar. Então, assim, não é que nós somos adultos, somos pais já, que nós sabemos tudo. Na verdade, nós somos o resultado de uma série de interferências equivocadas ao longo da nossa vida. Se a gente quer aprender o que é a vida de verdade, como viver, a gente tem que olhar para as crianças. Quanto mais pequenas, mais puras elas são. Então, olha só o quanto uma criança é corajosa para aprender a andar sozinha. Ela simplesmente tem o interesse de criar uma condição que facilite ela explorar o ambiente e ninguém ensina, e ninguém é capaz de ensinar ela a andar. Ela vai tentando. Quantas quedas ela tem? Ela não desiste. Às vezes dói, às vezes machuca, mas ela continua. E aí ela não aprende tudo, ela aprende uma parte. O que ela faz? Ela incorpora aquela parte e começa a experimentar outras possibilidades com aquela parte. Então aí fica muito claro um processo natural de desenvolvimento, de aprendizado, que se inicia com a exposição ao desconhecido, que exige de você coragem
e ao mesmo tempo exige de você atenção para os erros, né? Porque através dos erros você vai trazendo informações e aí você vai incorporando, construindo um novo conhecimento. Então eu sempre me inspiro nas crianças quando eu tô com alguma dificuldade de aprender alguma coisa ou me desenvolver assim. É até estranho, né? Porque eu também me inspiro muito nas minhas filhas e às vezes eu até ultrapasso o limite, por exemplo, quando a gente está no pouquinho. E assim, é engraçado como que isso gera um impacto grande nas outras pessoas e até em outras crianças, sabe? Quando elas veem um adulto se movimentando como elas, causa espanto, porque elas estão acostumadas a não ver isso no contexto familiar delas, sabe? Por exemplo, eu vou no parquinho, eu e minhas filhas tiramos os sapatos, a gente fica descalço. Então, elas sobem, elas se penduram, eu me penduro também. Então, as próprias crianças me perguntam por que eu estou fazendo aquilo. É engraçado, porque depois de uma certa idade, quando a criança já passou dos 18 meses, que é a fase com que ela tem a maior aprendizagem motora, né? Até ela conseguir andar, até chegar na bipedia, depois que ela começa a ter consciência, que ela tem consciência, ela começa a se perguntar por que ela está fazendo aquilo que antes ela fazia naturalmente. E começa tão cedo isso, né? O desuso do movimento, como você disse, o movimento não deveria ser ensinado e o movimento também não deveria ser perdido, né? E ele entra em desuso tão cedo, cada vez mais, assim, uma idade tão precoce, não é? E essa inatividade, vamos dizer assim, ela se manifesta em todo o nosso ser, né? Sim, Então, perceba que as pessoas que são mais ativas, naturalmente lidam melhor com os problemas, têm mais é iniciativa, verdade. de uma forma diferente. Essa inatividade física, ela reflete numa inatividade mental, emocional, e isso é muito preocupante. E aí acho que a questão que a gente tem, né, muito importante, é como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente ajuda as pessoas a solucionar esse problema. Sim, Eu acredito que o movimento ele é instintivo, né? Ele é puramente sentido e emocional, assim. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que percorrer para despertar nas pessoas um maior interesse, despertar uma disposição maior para começar a se movimentar. Traduzindo o que eu estou falando, eu destaco três coisas na ordem: dança, brincadeira e esporte. Eu acredito que são três ferramentas extremamente perfeito. e úteis para a gente convidar as pessoas a se movimentarem mais. E eu sempre uso, embora eu não dance, e quando eu me atrevo, eu danço muito mal, mas eu considero a dança uma das mais importantes manifestações do nosso ser. Não do nosso corpo, do nosso ser através do corpo. Porque quando você se conecta com a música, não adianta você querer se controlar, é mais forte do que a gente. Então a música te É leva. verdade. E essa é a. Por exemplo, isso fica muito claro quando a gente vê um músico tocando perfeitamente ou uma bailarina tocando perfeitamente. O que faz com que ambos atuem perfeitamente é o fato deles se tornarem a própria música. Estado de flow, né? Flow state. Então, assim, eu acho que a gente tem que convidar as pessoas a sentirem mais o movimento, a não a se movimentar.